A profecia estarrecedora de Frei Michael Scanlan. Uma mensagem urgente para hoje. Ralph Martin é um evangelista norte-americano, diretor dos programas de pós-graduação de Teologia em Evangelização e professor de Teologia no Seminário Maior do Sagrado Coração, na Arquidiocese de Detroit, com doutorado em Teologia pela Universidade Angélica em Roma. Ele foi nomeado consultor do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização pelo Papa Bento XVI, função que continua exercendo atualmente. Em 1975, Ralph participou da primeira grande Conferência Carismática Católica Internacional, em Roma. Naquela ocasião, 10.000 pessoas se reuniram na Basílica de São Pedro para a missa de encerramento e várias profecias muito fortes foram proferidas. Elas anunciavam um tempo em que as estruturas sociais existentes até então não existiriam mais, e que o Senhor usaria esse tempo para levar seus filhos a uma união mais profunda com Ele. Dentre as principais palavras proféticas, destacam-se as do Frei Michael Scanlan, um padre católico da Terceira Ordem Franciscana Regular. Ele foi responsável pelo renascimento do Colégio de Steubenville, atualmente Universidade Franciscana de Steubenville, onde permaneceu por 26 anos como presidente e depois 11 anos como chanceler, antes de se aposentar em 2011. O Frei Michael faleceu no dia 7 de janeiro de 2017, aos 86 anos de idade. Recentemente, Ralph Martin fez uma publicação histórica no site Renewal Ministries, sob o título Profecia Estarrecedora do Frei Michael Scanlan, uma mensagem urgente para hoje. Cada frase se mostra assustadoramente atual e parece descrever com riqueza de detalhes o contexto social que estamos vivendo. Passamos então ao texto profético, com os comentários de Ralph Martin. Filho do homem, você vê aquela cidade falindo? Você está disposto a ver todas as suas cidades falindo? Você está disposto a ver a falência de todo o sistema econômico no qual confia agora para que todo o dinheiro seja inútil e não possa apoiá-lo? Quando o coronavírus realmente chegou e o mercado se abalou, as ações caíram e dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo perderam o emprego, tiveram o salário reduzido ou foram demitidas. Era realmente um momento de revisão. Em que estamos confiando? Onde está a nossa confiança? Fiz vários vídeos em nosso canal de YouTube falando sobre a ansiedade que temos do nosso bem-estar econômico, a ansiedade e o medo que também temos sobre a nossa saúde, buscando centralizar-nos nas promessas do Senhor. Jesus diz: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. São Mateus, capítulo 6, versículo 21. E eu dei algumas citações da sabedoria prática de São Francisco de Sales sobre como ver o que está no nosso coração e como lidar com a nossa ansiedade e medo em relação ao dinheiro,
assim como das tremendas e maravilhosas promessas de Jesus de ser a nossa provisão se procurarmos primeiro o seu reino. Filho do homem, você vê o crime e a ilegalidade nas ruas de sua cidade, nas diversas regiões e instituições? Ontem à noite, no noticiário, eu estava assistindo tumultos em uma cidade específica do nosso país. Aqui está a chave. O mundo será abalado. A igreja será abalada. Tudo o que puder ser abalado, será abalado, diz o livro de Hebreus. Mas a profecia continua. Você está disposto a ver nenhuma lei, ordem ou proteção para você, exceto a que eu mesmo lhe darei? O Senhor quer que nos acheguemos a Ele, com total abandono, com total confiança, desde que, se buscarmos primeiro o reino de Deus e sua santidade, todas essas outras coisas também serão providenciadas. Não apenas a comida, a bebida, o abrigo e as roupas de que precisamos para preservar a vida neste mundo, mas a proteção de que precisamos em meio ao caos e à quebra da lei e da ordem. Filho do homem, você vê o país que você ama e que agora você celebra? A história de um país em que você olha com saudade? Era o bicentenário dos Estados Unidos, o do 100º aniversário da fundação de nosso país, quando Frei Michael Scanlan estava proferindo esta profecia. Você está disposto a ficar sem nenhum país para chamar de seu, exceto aquele que eu te dou como meu corpo? Muitos de nós estão realmente preocupados com o que está acontecendo em nosso país. Estou falando dos Estados Unidos, mas também do Canadá e de muitos outros países ao redor do mundo, incluindo a Europa Ocidental. Há um secularismo agressivo que quer acabar com os valores judaico-cristãos, hostil a Cristo e à Igreja, que quer nos punir, que quer nos levar a presos, que quer nos remover das redes sociais se dissermos coisas que são desagradáveis para a elite social, que quer impor um controle sobre o mundo e uma censura para que a palavra de Deus seja pregada. Mas precisamos pregar, quer conveniente, quer inconvenientemente. Precisamos da coragem do Senhor. Precisamos da fortaleza do Senhor. Precisamos que o Espírito Santo nos dê coragem e fortaleza. E precisamos estar em reto relacionamento com Ele agora. Tudo isso está na Bíblia. Jesus disse que não temos morada aqui embaixo, não temos cidade duradoura aqui. Os apóstolos disseram isso. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A nossa cidade é a Nova Jerusalém, que já está sendo formada no corpo de Cristo e que descerá no último dia. Precisamos saber que nossa lealdade primária, nossa família primária, são nossos irmãos em Cristo. Isso é realmente importante. Você vai me deixar trazer a sua vida em meu corpo e só nele?
Precisamos olhar para o corpo de Cristo, na Eucaristia, mas também precisamos olhar para o corpo de Cristo uns nos outros e em nós mesmos. Enquanto estávamos fazendo missas online, meu pároco, na Cristo Rei, em Ann Arbor, explicou muitas vezes que o Vaticano II fala sobre 4 maneiras pelas quais Cristo está presente no seu povo. Primeiro, de uma maneira muito especial na Eucaristia. Segundo, na pessoa do sacerdote. Terceiro, na Palavra de Deus. Quarto, em nossos corpos, que são o corpo de Cristo. 1 Coríntios 6 diz que somos um só corpo, um só Espírito em Jesus. Somos membros uns dos outros. Quando Paulo se converteu no caminho de Damasco, a voz que falava do céu dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos. Saulo estava perseguindo o corpo de Cristo. Jesus se identifica conosco e o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em nós. Precisamos valorizar isso, e se por algum tempo formos afastados da Eucaristia novamente, e se formos afastados das igrejas novamente, as igrejas físicas, precisamos lembrar que Ele está conosco e Ele está conosco de uma maneira forte em Sua palavra, uns nos outros, e a Trindade habita em nossas almas. Filho do homem, você consegue ver aquelas igrejas às quais podia ir tão facilmente agora? Você está pronto para vê-las com grades nas portas, com as portas fechadas? Você está pronto para basear a sua vida apenas em mim, ao invés de nas estruturas em particular? Nós amamos nossas igrejas. Nós amamos os edifícios. Alguns de nós, por muitas gerações, tivemos membros da família indo às igrejas específicas. Mas em todos os países desenvolvidos, as igrejas estão se fechando. Graças a Deus pelas igrejas e pelas escolas que ainda estão abertas, mas muitas pessoas agora não podem se dar ao luxo de frequentar escolas católicas. Precisamos estar preparados para um momento em que não teremos tantas escolas como temos agora, e teremos muito menos do que costumávamos ter. E precisamos estar preparados para um momento em que não teremos tantos edifícios de igreja, quando temos e teremos bem menos do que costumávamos ter. Precisamos estar prontos para esse tempo que está chegando. Seja por desastre ou não, está apenas acontecendo de acordo com o que está havendo no mundo e o que está acontecendo na igreja. Está chegando. Precisamos centralizar nossas vidas no próprio Senhor, que está conosco todos os dias, e não ser tão dependentes de um edifício. Seja grato enquanto os edifícios ainda estiverem aí. Ficamos muito gratos quando ainda podemos ir à Eucaristia, que é muito especial. Mas não devemos esquecer que o corpo de Cristo não se limita ao sacramento. O corpo de Cristo também é formado e presente nos nossos irmãos e irmãs no Senhor. Você está pronto para depender apenas de mim e não de todas as instituições, das escolas e paróquias que você está trabalhando tão duro para promover? Filho do homem, eu lhe chamo para você estar pronto para isso.
estamos nos dando a oportunidade de nos prepararmos para isso. Talvez tenhamos recebido um pequeno aviso aqui, no recente fechamento das igrejas e na abertura econômica, mesmo que por pouco tempo. Uma pequena flecha disparada em nosso alvo, por assim dizer. As estruturas do mundo não são estáveis. É disso que estou falando. As estruturas estão caindo e mudando. Não cabe a você conhecer os detalhes agora, mas não confie nelas como antes. Quero que você se comprometa mais profundamente. Precisamos encontrar nossos companheiros cristãos em nossos bairros. Precisamos encontrar nossos irmãos cristãos em nossos ambientes de trabalho. Precisamos começar a nos relacionar como irmãos e irmãs em Cristo. Precisamos ter pequenas igrejas domésticas, como a Igreja Católica tinha no começo. Tudo o que a Igreja Católica teve nos primeiros 300 anos foram essas igrejas. Irmãos e irmãs reunidos em pequenos grupos nas casas. Era assim que a igreja era, até que a perseguição cessou. Temos que começar a construir essas igrejas domésticas novamente. Temos que começar a construir essas relações de vizinhança. Temos que começar a saber quem são nossos irmãos e irmãs em Jesus, para nos prepararmos para um momento em que não possamos nos reunir de outra maneira. Quero que vocês confiem um no outro, construam uma interdependência baseada no meu espírito. É uma interdependência que não é luxo. É uma necessidade absoluta para aqueles que basearão suas vidas em mim e não nas estruturas de um mundo pagão. Esta não é uma opção. Se vamos sobreviver ao ataque da secularização que está tentando fechar as portas a Cristo em nossa cultura, que está contra a igreja, que está contra os cristãos, que está contra a palavra de Deus. Não é um luxo estar em relacionamento com irmãos e irmãs em Cristo. Como Jesus disse aqui, é uma necessidade. Eu falei e isso acontecerá. Minha palavra será divulgada ao meu povo. Eles podem ouvir ou não ouvir, e eu responderei de acordo, mas esta é a minha palavra. É o que Jesus diz nas Escrituras: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará até que tudo se cumpra. São Mateus capítulo 5, versículo 18. Olhe para você, filho do homem. Quando você vir tudo sendo desligado, quando ver ser tirado tudo o que foi dado como certo, e quando estiver preparado para viver sem essas coisas, você saberá o que estou preparando. Acabamos de ver tudo desligado. É quase como se o Senhor estivesse dizendo: você receberá um sinal. Esse sinal não aconteceu por 44 anos, mas acaba de acontecer. Quando você se apronta, quando responde ao aviso, colocando Jesus em primeiro lugar em sua vida, buscando seus irmãos e irmãs em Cristo, e começando a se relacionar de verdade, a profecia diz: então você saberá o que estou preparando. Tudo o que se fala aqui é por causa do amor de Deus. O que é preciso para despertar as almas? O que é preciso para nos livrar de nossa complacência, nossa mornidão, nossa indiferença às coisas de Deus
e ao nosso mundanismo e centralizar nossas vidas em Jesus. O quê? O que é preciso para nos relacionarmos uns com os outros e nos deixarmos dispostos a ser suas testemunhas em um ambiente hostil? O que será preciso? O Senhor fará o que Ele precisa para despertar o maior número possível de nós. Alguns prestam atenção, outros ouvem. Alguns despertam, outros se preparam e outros não. Haverá resultados muito diferentes, dependendo de como respondemos à palavra de Deus ou não. Não apenas nessa profecia, mas nas Escrituras. Essa profecia está trazendo ao presente um aviso que está bem ali nas Escrituras o tempo todo. Jesus diz que, quando o Mestre vier, não durmamos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, estará no reino de Deus. Serão apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. A porta se fechará em um determinado momento. A porta da graça e da misericórdia será fechada quando o Senhor voltar, e aqueles que responderem à graça e misericórdia serão bem-vindos ao reino do Pai. Aqueles que não prestaram atenção aos avisos proféticos, não prestaram atenção aos sinais proféticos, serão deixados de fora, onde haverá luto, choro e ranger de dentes. A porta está se fechando. Prepare-se. Creio que o Senhor nos mostra misericórdia nessa profecia do Frei Michael Scanlon. Eu acho que é uma profecia que está começando a se cumprir em nossos dias. Precisamos levar a sério. Precisamos viver sem medo, viver sem ansiedade, viver na gloriosa liberdade dos filhos e filhas de Deus que sabem que o Pai os ama e que sabem que o Pai tem um cuidado providencial por eles e nunca deixará nada acontecer sem que Ele não tenha um meio de tirar proveito e que Ele não possa proteger através disso. Então, irmãos e irmãs, estou animado com esta palavra. Eu acho que é uma palavra para hoje, uma palavra para nós agora. Não é nada diferente do que Jesus e os apóstolos têm dito há 2000 anos. É hora de acordar. Está na hora de nos encontrarmos. É hora de não depender de coisas externas, mas de depender do próprio Senhor. Senhor, obrigado pelo dom da profecia tão vivo e trabalhando na igreja hoje. Obrigado pelo Frei Michael Scanlon. Obrigado por nos permitir conversar sobre essas coisas juntos e incentivarmos-nos e edificarmos-nos uns aos outros. Ouçamos então a profecia completa do Frei Michael Scanlon. Filho do homem, vê aquela cidade falindo? Você está disposto a ver todas as suas cidades falindo? Você está disposto a ver a falência de todo o sistema econômico no qual confia agora, para que todo o dinheiro seja inútil e não possa apoiá-lo? Filho do homem, você vê o crime e a ilegalidade nas ruas de sua cidade, nas diversas regiões e instituições? Filho do homem, você vê o país que você ama e que agora você celebra. A história de um país em que você olha com saudade? Você está disposto a ficar sem nenhum país? Nenhum país para chamar de seu? Exceto aquele que eu te dou como meu corpo?
você vai me deixar trazer sua vida em meu corpo e só nele? Filho do homem, você consegue ver aquelas igrejas às quais podia ir tão facilmente agora? Você está pronto para vê-las com grades, nas portas, com portas fechadas? Você está pronto para basear a sua vida apenas em mim, ao invés de nas estruturas em particular? Você está pronto para depender apenas de mim e não de todas as instituições das escolas e paróquias que você está trabalhando tão duro para promover? Filho do homem, eu lhe chamo para você estar pronto para isso. É disso que estou falando. As estruturas estão caindo e mudando. Não cabe a você conhecer os detalhes agora. Mas não confie nelas como antes. Quero que você se comprometa mais profundamente. Quero que vocês confiem uns nos outros, construam uma interdependência baseada no meu espírito. É uma interdependência que não é luxo, é uma necessidade absoluta para aqueles que basearão as suas vidas em mim e não nas estruturas de um mundo pagão. Eu falei isso e isso acontecerá. Minha palavra será divulgada ao meu povo. Eles podem ouvir ou não ouvir, e eu responderei de acordo, mas esta é a minha palavra. Olhe para você, filho do homem, quando você vir tudo sendo desligado, quando ver ser tirado tudo o que foi dado como certo, e quando estiver preparado para viver sem essas coisas, você saberá o que estou preparando.